Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso boa tarde. Damos início à nossa primeira sessão extraordinária da 19ª legislatura. Solicito ao senhor secretário vereador Leandro Monteiro que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaif Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 11 vereadores presentes e 2 ausentes. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real pela internet. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos agora o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito o senhor secretário que proceda a tal sorteio e, para acompanhar o procedimento, quero convidar os vereadores, vereadora Vanes Generoso e também vereador Paulo Japonês. Otacílio Alves de Amorim Neto. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Leandro Monteiro de Siqueira. José Roberto Batista Júnior. Daniel Rodrigues Faustino. Amaury Carlos Caboclo. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Paulo Roberto Pereira. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Clemente da Silva Lima Júnior. Jamilson de Souza. Obrigado. A ordem dos vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Primeiro vereador, Otacílio Amorim. Segundo, Douglas Kenaif. Terceiro, professor Rodrigo Andrade. Quarto, Leandro Monteiro. Quinto, Júnior Batista. Sexto, Daniel Faustino. Sétimo, Amaury Mecânico. Oitavo, Ricardo Rio. Nono, vereadora Vanes Generoso. 10º, vereador Paulo Japonês. 11º, Fábio Santos. 12º, Juninho do PEG Pag Lima. E 13º, Jamilson do Hospital. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pelas seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal.
Matéria em discussão e votação únicas. Projeto de lei número 001/25, projeto de lei número 002/25 e projeto de lei número 003/25. Nos termos regimentais, nomeio a vereadora Vane Generoso para relator especial do projeto de lei número 001/25, o vereador Ricardo Riu para relator especial do projeto de lei 002/25 e o vereador Paulo Japonês para relator especial do projeto de lei número 003/25. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos pareceres. Reaberta a sessão, solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de presença. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Senhor presidente, são 11 vereadores presentes e 2 ausentes. Prosseguindo, comunico ao plenário que todos os vereadores já receberam as cópias digitais dos projetos antecipadamente, sendo, portanto, dispensável aí a leitura das matérias. Desta forma, passaremos para a apreciação da pauta desta sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 001/25 para conhecimento do plenário. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 001/2025. Relato a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria.
Este projeto visa conceder autorização ao Poder Executivo para a desafetação de área pública municipal, localizada no Jardim das Oliveiras, para fim de readequação de uso do imóvel, para fins de implantação de empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. A desafetação é o fenômeno jurídico por força do qual se processa a regressão ou a eliminação da categoria do bem público, com mudança na sua destinação. O STF firmou o entendimento já reconhecido pela União, da competência dos municípios para afetar e desafetar bens, inclusive em áreas verdes e institucionais, assim como estabelecer para cada zona em que se divida o território municipal os usos permitidos de ocupação do solo. A área pública municipal a ser desafetada está localizada entre a Avenida Hugo Simonetti, Rua Figueira e a Rua Jair Garcia Nogueira, no Jardim das Oliveiras. Matrícula número 27415, do Cartório de Registro de Imóveis Local, com a área de 7.607,1785 metros quadrados. De acordo com a justificativa do projeto, com a área retificada e considerado o evidente interesse público, dá-se-á andamento ao processo ao fim de alterar a destinação atual da área de sistemas de lazer para a área institucional, para que a mesma possa receber a construção de 50 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. FNHIS Sub-50, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. FNHIS, as propostas serão analisadas e contratadas pela instituição mandatária, que no caso será a Caixa Econômica Federal. O investimento previsto para a implantação do empreendimento é de R$ 6.500.000. Quanto aos aspectos de iniciativa e competência, o projeto de lei se enquadra nos termos do artigo 55, caput da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 001/2025, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 23 de janeiro de 2025. Vanes Aparecida Pereira da Costa, relatora. Inicialmente, coloco em apreciação o projeto de lei número 001/25, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a desafetação de área pública municipal no Jardim das Oliveiras para fins de implantação de empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, FNIS, Sub-50, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FNIS. Está em discussão o presente projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Vane Generoso. Boa tarde, senhor presidente. Estendo meus cumprimentos a todos os vereadores, público presente e internautas. A minha vinda nessa tribuna é muito curta. Todos sabem, com grande satisfação, que eu estou nesse momento aqui por mais 4 anos. Uma conquista, senhor presidente, de 2022, que agora a gente está colhendo frutos. E eu digo assim, esse fruto não é meu, esse fruto é nosso, né, do Executivo. Então, eu fico muito feliz de estar acontecendo isso nesse momento, porque lá atrás a gente plantou essa semente. E por que eu falo a gente? Porque vocês me representam e eu represento vocês. A partir do momento que eu estava na reunião, onde eu consegui
As casas da CDHU e o pedido da Minha Casa Minha Vida, onde hoje nosso deputado Fernando Marangoni é deputado federal, onde ele era nosso secretário de habitação. Então, eu estou aqui, assim, eu sei do comprometimento de cada um de vocês, para votar favorável a esse projeto, né? Porque é um terreno onde é para lazer, mas hoje ele vai ser muito melhor ser habitacional, para dar andamento nesse projeto para a nossa sociedade, onde tantas pessoas não têm suas habitações. Então, minha passada aqui é muito breve e dizer que com grande satisfação que isso está acontecendo neste momento. Muito obrigada e desejo a todos vocês uma boa-vinda nesse ano de 2025. Mais algum vereador que queira fazer o uso da palavra? Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Senhor presidente, foram 10 votos favoráveis, nenhum contrário e 2 ausências. Aprovado, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal aos devidos fins. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 002/25 para conhecimento do plenário. Parecer de relator especial. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 002/2025. Relato a seguir. Como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa obter autorização para o município celebrar termos de fomento com a Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista, Casalar, Coronel Juventino Pereira. Conforme a justificativa do projeto, entre 2023 e 2024, o serviço de atendimento às pessoas com transtornos de espectro autista foi prestado em parceria com a APAI. O serviço previa um atendimento de aproximadamente 30 usuários por mês. Porém, diante do aumento exponencial da demanda e sem possibilidade de absorção por parte da APAI, e ainda com o final da vigência da parceria, o Departamento de Saúde teve que buscar outras alternativas, dando início às tratativas com a Casalar. Dessa forma, a associação em questão apresentou o plano de trabalho ao Conselho Municipal de Saúde, CMS, discriminando a atividade a ser desenvolvida, que visa a implantação, adequação e manutenção do serviço de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, síndromes genéticas e paralisia cerebral. De acordo com o plano de trabalho apresentado pela Casalar, considerando a necessidade do serviço público municipal e o público-alvo, o serviço será ampliado de forma significativa, com a inclusão da ecoterapia e previsão de atendimento de 200 usuários por mês. Os recursos financeiros municipais para a cobertura das despesas decorrentes da celebração da pretendida parceria foram alocados ao Fundo Municipal de Saúde, FMS,
e será repassado à entidade em 12 parcelas mensais, totalizando R$ 1.627.861,26, sendo parte desse valor utilizado inicialmente para a adequação do espaço físico de atendimento, no tocante à constitucionalidade, legalidade e formalidades gramaticais. A proposição se enquadra quanto aos aspectos de iniciativa e competência do artigo 14, inciso 11, artigo 70, inciso 8, artigo 99, inciso 1 e artigo 183, todos da Lei Orgânica do Município, combinados com o artigo 200, parágrafo único, inciso 4, do Regimento Interno e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Já com relação aos aspectos orçamentários e financeiros, é possível observar que o artigo 3 contempla os códigos de despesas, estando devidamente especificadas as dotações orçamentárias que serão oneradas. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 002/2025, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 23 de janeiro de 2025. Ricardo Rio Menezes Vilarino, relator. Coloco em apreciação o projeto de lei número 002/25, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de fomento com a Associação de Proteção à Criança e o Adolescente de Paraguaçu Paulista, Casa Lar, Coronel Juventino Pereira, visando a implantação, adequação e manutenção do serviço de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, síndromes genéticas e paralisia cerebral, com recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal número 13.019/2014 e alterações. Está em discussão o presente projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Faustino. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, servidores dessa casa, público que aqui está presente, aqueles que nos acompanham de modo virtual, em especial as famílias dos indivíduos que sofrem do transtorno do espectro autista, de síndromes genéticas e da paralisia cerebral. É importante, neste momento, nós rememorarmos algumas situações aqui. Quando nós fomos eleitos vereador, lá em 2020, eu comecei a entender a importância da causa do autismo. E eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares que são referências nesse aspecto. Eu fui no Espaço Potencial, em Marília, um ambiente em que, a princípio, foi feito com recursos privados. A administração pública, à época, não teve tanto interesse para poder desenvolver o projeto, então empresários se reuniram e conseguiram custear a construção daquele espaço. Aquele espaço que atende cerca de 300 crianças com vários níveis, né, do autismo, com excelentes profissionais, profissionais de diversas formações, psicólogo, o psicomotrista, psicopedagogo, o próprio psiquiatra, os professores de educação física, fonoaudiólogos e outros tantos profissionais. E quando nós conhecemos o Espaço Potencial, me veio logo a lembrança
as batalhas que nós vivenciávamos em Paraguaçu. E eu me lembro que, à época, o então presidente da Câmara, vereador Júnior Batista, sempre foi muito combativo aqui, falando sobre a importância e a necessidade, com base na lei, do acompanhamento da criança autista, das crianças excepcionais dentro das escolas, se o município estava conseguindo atender essa demanda. E aí nós unimos essas forças e começamos a desenvolver essas ideias, e aí também o vereador, à época o Marcelo Gregório, abraçou essa causa também. Depois a vereadora Vânia Generoso, com recursos, trouxe, com o deputado, salvo engano, o Bruno Ganem, e outros, que nós, a Câmara como um todo, quando nós finalizamos os 4 anos da legislatura passada, todos nós entendemos a importância desse trabalho com as crianças autistas. E nós chegamos no momento em que o município desenvolveu essa parceria com a APAE, à época. E o serviço começou a ser prestado. Mas, com o avanço da questão médica, das identificações das crianças autistas, que inclusive os médicos ainda não conseguem determinar, a medicina não consegue colocar como um ponto central a origem do autismo. Como que ele surge, se é uma questão genética, se é uma questão de transgenia nos alimentos, se é uma questão da má formação ou da má gestação da mulher. O fato é que os números de crianças autistas identificadas, laudadas como autistas, começaram a crescer. Inclusive, as pesquisas apontam que, em 2050, a projeção é de cada 10 crianças autistas, 10 crianças nascidas, 6 serem autistas. Então, a crescente é muito grande. E aí nós estamos com esse impasse. O município começa a oferecer as vagas, mas essas vagas elas se tornaram escassas, porque a demanda cresceu demais, a evolução, inclusive, nesse sentido da identificação e do laudo das crianças aumentou, e isso é importante porque a gente começa a trabalhar as crianças de acordo com as suas necessidades. Cada hora precisa de 1 ou 2 intervenções, por exemplo, o fonoaudiólogo, as crianças de nível 2, que não são verbais, mas eles também precisam da intervenção aquática, ora precisa de um acompanhamento didático diferente, ora precisa de uma questão psicológica a ser acompanhada. O fato é que são várias intervenções que as crianças precisam. E nós observamos que a demanda era altíssima e a oferta do serviço era muito pequena. Inclusive, numa das sessões do ano passado, esse auditório aqui esteve lotado de mães de autistas. E aí elas referenciaram a insatisfação delas quanto a essa escassez do serviço, porque algumas crianças só tinham um atendimento com um profissional, por exemplo, o fonoaudiólogo, e não tinha com o psicomotrista. Elas estavam questionando esse apontamento. E eu, na época, fiz uma defesa aqui, falando inclusive desse histórico e dizendo da importância de nós enviarmos recursos para a clínica do autismo, para o atendimento às crianças autistas. E, novamente, assim como eu fiz em 2023, no ano de 2024, eu destinei recursos para atender as crianças autistas. Porque, ao identificarmos o problema, nós precisamos também propor soluções, e isso aqui é o objetivo da Câmara. O fato é que nós chegamos nesse projeto agora, que esse termo de fomento tem como objetivo aumentar a oferta de vagas, inclusive, para os indivíduos. E eu me lembro que uma mãe que é fantástica, eu mando o meu abraço para ela agora, a Neia, e ela me questionou um dia e disse assim: vereador, nós temos a intervenção para as crianças autistas, mas e quando nós vamos ter as questões a serem trabalhadas para crianças com paralisia cerebral? Porque Yasmin tem paralisia cerebral. E eu disse para ela: Neia, vamos batalhar por isso, vamos buscar. O vereador Rodrigo Andrade sempre acompanha ela, a Neia sempre se reporta ao vereador Rodrigo, porque mora ali próximo também, conhece, e eu sei que ele também fez, inclusive, os requerimentos cobrando essa questão, da intervenção do profissional médico para a paralisia cerebral. E é isso que nós queremos, senhor presidente, que as nossas crianças sejam atendidas. A projeção desse termo de fomento, dessa parceria, podendo chegar até 300 crianças sendo atendidas. É isso que nós necessitamos. As nossas crianças precisam ser assistidas de uma forma eficiente, eficaz, com qualidade. Nós temos hoje, a clínica atende 78 crianças. Nós temos uma demanda reprimida com mais de 100 crianças.
que já são laudadas, que estão precisando dessas intervenções e que, inclusive, não precisam de uma intervenção só, como eu disse. Às vezes ela precisa do fonoaudiólogo, do psicólogo, do psicomotrista, do fisioterapeuta e tantas outras necessidades. E eu fico muito feliz também porque essa ideia da ecoterapia fomos nós que trouxemos aqui. Eu destinei o recurso em 2023, tornei a destinar em 2024 para que a ecoterapia seja feita. A intervenção a cavalo, que a gente chama, pegar essas crianças, esses indivíduos e colocarem para trabalhar ali com o animal, porque a gente sabe a importância disso, para inclusive contemplar as crianças de síndrome de Down que nós temos no nosso município. Então, o nosso objetivo, além de aprovarmos o projeto aqui, é que o projeto funcione, e nós temos essa expectativa. Nós temos essa esperança de que o projeto vá funcionar e que atenda essa demanda reprimida, que atenda aos pais, que acompanhem. Eu tive uma reunião com 6 mães de autistas aqui no finalzinho do ano passado e elas disseram para nós, vereador, os nossos filhos estão sendo assistidos, mas nós também precisamos desse aparato com psicólogo, por exemplo, porque enquanto ele está medicado, a criança está medicado, ok, mas e quando essa criança dá um surto? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma criança hoje, em uma das perícias em que ela foi fazer, o menino, o tempo todo dentro do carro, agitadíssimo. E aí a mãe falou assim, sabe, é importante, vereador, parabéns pela sua luta, quando o senhor trouxe a ideia da carteirinha de identificação da criança autista, porque com a carteirinha eu consigo dizer para as pessoas, ora, o meu filho tem uma deficiência, ele tem um autismo e ele precisa ser atendido de uma forma diferente, porque senão as pessoas ficam olhando para mim e eu me sinto até constrangida. Então, olha a importância da política pública alcançar a vida dos nossos indivíduos. Então, além de aprovar o projeto, nós queremos que isso amplie cada vez mais e atenda a necessidade da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júnior Batista. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa através do presidente, aos demais vereadores, ao público aqui presente, aos servidores dessa casa, aqueles que nos assistem pela internet. Essa luta das pessoas com transtorno do espectro autista é uma luta que a gente muitas vezes vê que não tem fim, senhor presidente. Nancy Fraser, quem já leu a questão da filosofia sobre políticas sociais, um livro que eu gosto muito, né, vereador que tiver curiosidade aqui, depois eu passo o livro. Ela é uma americana, filósofa, socióloga. Ela trata na sociedade a questão dos falsos reconhecimentos das políticas públicas. E muitas vezes a gente vê isso na política pública. É o quê? Lei, 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 mas a aplicação dessa lei, Dr. Douglas, não existe. É um falso reconhecimento. Então, se nós não tivermos políticas públicas verdadeiras, no sentido de que seja não só, existe um centro do autismo, existe um centro de tratamento, só que as mães vão lá, está fechado, não tem profissional, o profissional está viajando. É o que as mães encontram, senhor presidente. O senhor sabe, o senhor foi procurado aqui, eu vejo também, nossa sala é quase de frente. Eu recebo diariamente várias mães com filhos com autismo. E eu vejo a luta delas. Posso citar aqui a Dani, a Cláudia, e vejo o que elas passam. É uma vida, só quem tem filho com essa situação sabe. E essas mães muitas vezes estão hoje depressivas porque elas precisam de ajuda. Porque elas enxergam no poder público esse falso reconhecimento. Essa questão é bonita no papel, é bonito a gente vir aqui discutir, mandar milhões de reais para a causa. Mas existe uma fiscalização? Existe realmente um tratamento que essas crianças merecem lá dentro? Então aqui eu convoco cada vereador
a fazer isso. Estamos hoje aqui aprovando, como o vereador Daniel falou, que é uma pessoa que tem lutado, os 4 anos lutou a respeito do autismo. Eu, quando fui presidente, lutei, a vereadora Vanes trouxe recurso, entre outros vereadores aqui. Mas existe de fato um tratamento adequado a essas crianças com autismo? Eu falo por experiência, por ouvir essas mães que estão vindo aqui. Não. Hoje o poder público deixa muito a desejar isso. É um avanço ter feito parcerias com a PAI. É um avanço, agora vai fazer parceria com a Casa Lar, que tem uma estrutura até melhor, né, vereador Daniel? Mas vamos ficar de olho para que não caia nessa questão do falso reconhecimento. Políticas públicas que são lindas no papel. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, passaremos agora à votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Senhor presidente, foram 10 votos favoráveis, nenhum contrário e 2 ausências. Expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 003/25 para conhecimento do plenário. Parecer de relator especial. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 003/2025. Relato a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa conceder a autorização ao Poder Executivo para a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.228.594,26, destinado ao Departamento Municipal de Saúde, para atendimento da atividade de 2035, suporte administrativo e pagamentos das despesas conforme classificação constante do anexo 1. Tal providência se faz necessária para que recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde possam ser repassados à Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista, Casa Lar, Coronel Juventino Pereira, visando a implantação, a adequação e manutenção dos serviços de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, síndromes genéticas e paralisia cerebral, cujo termo de fomento também foi submetido à deliberação dessa Casa Legislativa. De acordo com o artigo 2º, o crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente originário da fonte de recurso 01, Tesouro, conforme classificação constante do anexo 2, em decorrência da abertura do crédito em análise, dispõe o artigo 3º da propositura que será alterada a programação orçamentária da despesa do município. Quanto aos aspectos de iniciativa e competência, o projeto de lei se enquadra nos termos do artigo 55, terceiro, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 201, inciso 4 do Regimento Interno e do artigo 30,
inciso 1 da Constituição Federal. Se enquadra ainda nos termos do artigo 43, primeiro, inciso 2 da Lei Federal 4.320/1964. Dessa forma, após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 003/2025, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 23 de janeiro de 2025. Paulo Roberto Pereira, relator. Coloquem à apreciação o projeto de lei 003/25, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao orçamento programa 2025, no valor de R$ 1.228.594,26, destinado ao Departamento Municipal de Saúde para atendimento da atividade 035 e pagamentos das despesas que especifica. Está em discussão o presente projeto. Não havendo orador, encerra a discussão. Passaremos, portanto, encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação também é de maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei 003/25. O vereador que for favorável ao projeto responda sim, e se contrário, responda não. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Sim. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Ausente. Jamilson de Souza, ausente. Senhor presidente, foram 10 votos favoráveis, nenhum contrário e 2 ausências. 10 votos favoráveis, nenhum contrário, 2 ausências. Aprovado, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Terminada a apreciação da matéria da pauta da ordem do dia, quero agradecer a presença de todos e dou por encerrada esta sessão ordinária, agradecendo a presença de todos e todos aqueles que nos acompanharam também pelas redes sociais. O nosso muito obrigado.